Bom dia, pessoal. Estou tentando ajeitar a segunda webcam, que ela está funcionando e parou de funcionar. A da nossa mesinha de exercício. Enquanto ela não... Parece que ela não vai funcionar hoje, não. Tá funcionando, parou, voltou. E agora... gente, acho que vai funcionar não, viu? Vamos ficar sem webcam da mesa de desenho hoje. Então... Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos sentando. Na verdade, sentando não, vamos levantando da cama, né? Vamos pegar o caderno. Vamos pegar o caderno, vamos levantar da cama. Gente, hoje nossa aula vai ser como vocês viram lá no nosso planejamento, né? Para quem não viu, tá disponível aí, acho que na plataforma dos pais eles disponibilizaram aí, mandaram para vocês. Que hoje a gente vai tirar dúvida de função afim e função composta, vamos fazer algumas questões, né? Vamos tirar dúvida e fazer algumas questões. E na aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira, tá? E nessa educação financeira a gente vai pegar aqueles conceitos de custos fixos, custos básicos, despesas fixas, né? Despesas variáveis e colocar para a realidade de vocês, né? No caso, a gente estava falando sobre custo de vida. Qual seria o custo de vida, né? Seria todas essas despesas aí somadas e falamos que a reserva de emergência deveria ser 6 meses do custo de vida, né? Então, é importante vocês aí pegarem e fazer esse cálculo do custo de vida estimado para que vocês, quando vocês forem morar fora, por exemplo, né? Muitos de vocês vão para outras cidades, vão para Belo Horizonte, vão para interior, Viçosa, Ouro Preto, vão para cidades onde tem universidades e eu quero que vocês estimem aí qual seria o custo de vida de vocês, considerando que você vai morar em república ou considerando que você vai morar em aluguel, dependendo da faculdade que você pretende passar. Então, já é um trabalho que eu já estou colocando aí para vocês, e a gente vai comentar mais sobre esse trabalho amanhã, tá? Mas o trabalho vai ser o seguinte: então, vocês vão selecionar a cidade que vocês estão querendo fazer o curso superior de vocês, vão selecionar aí, além da cidade, né? Vamos colocar o curso, né? E vão estimar os custos para esses cursos, né? No caso, vocês vão aí estimar aluguel, água, luz, energia, celular, alimentação, xerox, né? Vida de estudante, dependendo, você vai colocar todos esses cursos aí, englobar, e aí a gente vai estar trabalhando isso. Vocês vão montar lá uma planilha no Excel para mim e enviar na semana que vem, que eu vou estar dando uma olhada nesses valores. Tá? É um trabalho aí, eu vou passar para vocês e, na verdade, já coloquei na plataforma, tá bom? Outra coisa é que no nosso capítulo aí, a gente está na frente a capítulo 12, 11, se eu não me engano. Isso, frente a 11, a gente tem as questões aí 1 e 2 da sessão Enem que eu pedi para que vocês fizessem, né?
Teve alguém que teve dúvida nessas questões, gente? Teve alguém que teve dúvida nessas questões? Tá. Não conseguiu montar a equação baseada no gráfico. No... Vou mostrar aqui. Nessa questão, vai ser mais difícil conseguir montar a equação mesmo. A gente vai pegar mais o sentido da, da nossa, do nosso gráfico para que a gente entenda como montar essa equação, tá bom? Então, olha só. Na nossa questão, na questão 1, né, ele fala assim, ó. A figura a seguir indica as trajetórias de dois robôs, Challenger e Oport, né, esses nomes bonitos aí, utilizados pela Agência Espacial Americana no projeto de exploração científica do planeta Marte. Considerando que os dois robôs tenham partido simultaneamente de pontos distintos da superfície de Marte com a mesma velocidade e em trajetórias retilíneas, em uma missão de exploração, cada um dos robôs é controlado por um operador na Terra. Aí tem um ponto de partida e o ponto de partida do outro robô, né? Aí você tem uma linha aqui, ó, considerando norte, sul, leste, oeste, e ele fala assim, sabe que São John intercepta a linha do horizonte norte em 4 quilômetros. Então, intercepta a linha do horizonte norte em 4 quilômetros. Tá, vamos pegar essa informação aqui. Deixa eu anotar aqui. Então, colocar ali do vermelho. O meu, se minha função é afim, né, uma reta, minha função f de x, que é igual a ax mais b, eu estou falando que para a função vermelha, eu tenho que esse b é igual a 4. E ele continua falando. Ao norte de referência O. Intercepta a linha leste-oeste a 2 quilômetros desse mesmo ponto de referência. Então ele falou que a raiz aqui, ó, é 2, tá? Então ele está falando assim, ó, que quando eu tenho y igual a 0, eu tenho que ax mais 4, eu tenho que o meu x é igual a 2. Então, ele está me falando que 2a, né, no caso, 2a é igual a menos 4, logo eu tenho que meu a é igual a menos 2. Certo? Então, a minha função, da função vermelha, ela vai ser o quê? F de x, que é igual a menos 2x mais 4. Na verdade, coeficiente positivo. A igual a 2 não. Desculpa. Confundi aqui, gente. Aqui é menos 2, tá? Porque tá 2 à esquerda. Então, isso aqui vai ficar 2 positivo. Porque essa função é crescente. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Se eu pegar, como eu quero a distância, esse ponto aqui, ele vai me dar 2 unidades negativas, certo? Então, significa que a raiz é menos 2. Então, eu estou falando que quando eu tenho y igual a 0, eu tenho menos 2a mais 4, tá? Menos 2 porque eu estou indo no sentido à esquerda. Espera aí que meu...
à esquerda. Então, de novo esse negócio na garganta. Então, eu teria que A é igual a 2. Se não. Então, f de x vai ser igual a, que seria 2x mais 4. Essa seria minha f de x. Aí ele vai lá e continua falando assim, né? Considerando que a trajetória do robô Opportunity seja simétrica à trajetória do robô Sojourner em a linha sudoeste e nordeste, né? Então essa linha que ele mostrou ali, e que não ocorra imprevisto e que esse robô atrasem, pode-se afirmar que eles irão se encontrar em aproximadamente. Então, ele está querendo saber a distância do ponto O, né? Na verdade, ele está querendo saber essa distância aqui, ó. Quando esse robô cruzar essa linha e esse robô cruzar essa linha. Então, ele está querendo saber esse ponto aqui, especificamente, né? Como é que a gente calcula isso? Então, eu posso calcular igualando a minha função inversa com a minha função original, certo? Porque quando eu tenho a minha função inversa, então eu teria aqui, ó, y seria igual a 2x mais 4. Então, a minha função inversa, né, eu tenho dois passos, né? Dois passos. O primeiro, né, para quem não lembra, trocar x por y e y por x. E o segundo, isolar o novo y. Então, é isso que eu faria. Então, ficaria x é igual a 2y mais 4. Então, vou isolar, né? X menos 4 seria igual a 2y. Então, quando eu passar isso dividindo, eu vou achar que x dividido por 2, ou seja, y, vai ser igual a 0,5x, né? Menos 4, né? Dividido por 2, então menos 2. Seria isso. Então, eu estou falando que esse y aqui vai ser igual a esse y aqui, porque eles vão se interceptar em algum ponto. Então, vou pegar a minha equação e fazer ela. Então, 0,5x menos 2 é igual a 2x mais 4. Quando eu vou fazer essa conta, eu vou achar que 1,5x vai ser igual. Então, se eu passei esse cara para o lado de cá, eu vou passar o 4 para o lado de cá subtraindo, então igual a menos 6, não é isso? Menos 6. Então, 1,5x, né? Passo dividindo, então vai ficar x é igual a menos 6 dividido por 1,5. Isso vai dar quanto? Isso vai dar menos 4, não é isso? Então, se isso vai dar menos 4, eu estou falando que a distância de x é menos 4. Então, tem as coordenadas aí do meu ponto. Ó. Eu tenho aqui, vale menos 4. Tá? Aqui vale menos 4. Quanto que vai valer aqui? Eu tenho um triângulo. Certo? Então, ó, se aqui vale menos 4, se eu jogar na função aqui, qualquer uma das duas jogar o menos 4, eu vou achar minha resposta. Então, vou jogar lá na primeira. Y é igual a 2 vezes menos 4, dá menos 8, mais 4, então isso vai dar 4. Né? Então, y vai dar 4. Se aquilo ali, a distância de O até o ponto que eu quero, é uma diagonal de um quadrado, né? Porque eu tenho 4 nesse eixo e 4 aqui, então eu tenho que vai ser 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 é a distância que eu estou querendo. Né? Logo, 4 vezes 1,4 isso, menos 4. Tá? Daria aqui menos 4. Aqui, ó. Daria menos 4. Só que como eu estou falando de distância,
né, esse menos 4 ele vai ficar positivo, né, se eu for considerar só a distância. Então, 4 vezes 1,4, eu vou achar aí 5,6, 5,6 eu acho. 5,6 quilômetros. Então, a distância seria 5,6. Então, ó, recapitulando toda essa questão, o que a gente precisou fazer? Ele me deu a trajetória desse robô em vermelho, né? Então, eu precisei calcular, a primeiro momento, ele me deu meu B, me deu minha raiz. Então, com esses 2 pontos, eu calculei aqui minha função. Como eu sabia que essa função era simétrica, a outra, né? Ele falou que era simétrica em relação a esse eixo aqui. Então, a outra função eu preciso calcular a inversa. Então, quando eu calculei a inversa, eu achei essa outra função. Como elas se interceptam, eu fiz o quê? A igualdade entre elas. Quando eu igualei a primeira função vermelha com a função verde, eu achei que o resultado do meu x deu menos 4, ou seja, ele está menos 4 unidades do eixo zero aqui, ó. Menos 4 unidades. Eu precisava saber da distância do meu y, né? Então, quando eu joguei na função, eu achei aqui também menos 4, ou seja, ele está menos 4 aqui, menos 4 aqui. Então, eu tenho, se eu olhar bem, eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, logo, como esse triângulo é retângulo, eu tenho esse lado aqui igual a esse lado aqui, isso aqui vai ser a diagonal, né? Ou posso fazer Pitágoras, né? Se eu não considerasse aí que esses triângulos fossem iguais, poderia fazer Pitágoras, né? Para achar a distância. A distância entre 2 pontos seria menos 4 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, e isso seria igual a distância ao quadrado, sem problema nenhum. Eu ia achar exatamente a mesma coisa. Ia achar aí que d ao quadrado seria igual a 32. Se eu fizer a raiz disso, eu vou achar que d seria 2 elevado à quinta potência, que seria 4 raiz de 2. Né? Então, 4 raiz de 2 me dá aí 5,6, que ele falou para aproximar a raiz de 2 para 1,4. E eu consegui achar aí a distância do ponto O. Gente, é importante essa questão, ela aborda muitos conceitos. Ela aborda o conceito de distância entre 2 pontos, né? A distância entre 2 pontos vai ser formada por essa expressão, sempre Pitágoras, na verdade, né? Aborda a função afim, como chegar a achar a função afim, aborda a função inversa, né? Que é como a gente faz para poder achar essa função inversa, e ainda fala um pouco sobre eixo de simetria. Ficou entendido aí a questão? Conseguiu entender como montar a equação baseada no gráfico? Beleza. E para a questão 2? Questão 2, vocês conseguiram? Beleza. Questão 2. Questão 2 falava assim, ó. Uma das etapas de implementação de uma rotina de programação de computadores consiste na determinação de um parâmetro φ. Esse parâmetro é obtido da seguinte forma. Um dado de entrada x é inserido no programa. Multiplica-se x por 8. Adiciona-se 11 ao resultado anterior. Em uma etapa subsequente, o programador calcula o parâmetro θ utilizando o valor de φ calculado anteriormente. Anteriormente do seguinte modo: adiciona-se 13 ao valor de θ e eleva-se o valor obtido ao quadrado. Um programador decidiu determinar o parâmetro θ em uma única etapa, a partir do dado da entrada x. A expressão matemática correspondente a essa operação é... Então, o Enem gosta muito de fazer esse tipo de questão, que é seguir uma sequência lógica de ações, né? Então, primeiro, você faz isso, depois isso, depois isso,
vê o enunciado, isso e isso, e ele quer chegar a um único resultado saindo de φ, na verdade, φ não, de x, né, desse número aqui, para o parâmetro θ. Cadê θ? O parâmetro θ, para esse parâmetro aqui, né? Sendo que a gente tem umas etapas aí. Então, não sei se teve gente com dúvida aí na questão, não se manifestaram aí. Teve alguém com dúvida nessa questão? Em seguir os passos? Teve? Então vamos lá. Olha só. Então vamos aí seguindo os passos aí da questão que ele me fala de cada um, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem no chat aí que eu vou ficar ligado aqui. Se não entender algum passo. Ele falou, um dado x é inserido no programa, então vou colocar x é inserido. Multiplica-se x por 8, então eu tenho aqui, vamos colocar, primeiro eu faço isso, segundo, multiplica-se x por 8, então agora eu tenho 8x. E terceiro, o que ele fala? Adiciona-se 11 ao resultado anterior, então seria 8x mais 11, certo? Fiz esses 3 passos. Depois ele fala, em uma etapa subsequente, o programador calcula um parâmetro θ utilizando o valor de φ como calculado anteriormente do seguinte modo. Ele adiciona-se 13 ao valor de φ, ou seja, então quarto passo, né? Você tem 8x mais 13, 8x mais 13, então 13 mais 11 dá 24, então 8x mais 24. E ele fala que eleva esse valor, esse resultado aí ao quadrado. Tá? Então, o quinto passo seria pegar o 8x mais 24 e elevar isso ao quadrado. Elevar isso ao quadrado. O que eu posso fazer aqui nessa equação aqui para poder achar o resultado? Né? Eu vou aplicar o quadrado, né? Já é quase que uma premissa da questão aí. Então, eu aplicando o quadrado, eu poderia colocar em evidência, por exemplo, o 8 em evidência aí dentro, né? Então, se eu colocasse o 8 em evidência, ficaria assim, x mais 3 ao quadrado, não é isso? Se eu aplicar o 8 ao quadrado dá 64. Então, 64 que multiplica, aplicando o quadrado aí dentro dessa expressão desse parênteses, é um produto notável, que é x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, olha aí, qual a alternativa que corresponde à minha resposta? Alternativa A, tá bom? Alternativa A. Ficou entendido, gente? Questão? Beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre inequações. Talvez a gente Tá, pediram para eu repetir aqui a parte que eu coloquei em evidência. Olha só. Tá vendo aqui o 8x? Nos dois termos aqui, ó, nesse termo e nesse termo, eu tenho aqui o 8 em evidência. Como eu tenho o 8 em evidência nos dois termos, o que eu preciso fazer? Eu posso colocar o 8 em evidência nos dois. Se eu coloquei o 8 em evidência aqui, eu tenho 8 que multiplica x mais 3. Esse termo aqui, ó, é o que está aqui dentro desse parênteses. É isso aqui, ó. Certo? Depois que eu coloquei ele em evidência, eu vou aplicar o quadrado em ambos os termos. Tá? Então, 8 ao quadrado dá 64. E x mais 3 ao quadrado é um produto notável que a gente já conhece. Né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Belezinha? Perguntaram se tem como fazer a questão 8 da página 19. Sim, gente. Vamos aproveitar essa aula para tirar dúvidas, sem problema nenhum. Questão 8 da página 19.
Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Gente, 8 da página 19, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho, só para eu abrir essa questão. 8 da página 19, eu vou começar a ler a questão aqui e eu vou precisar, como eu estou sem a mesa de desenho, eu preciso da questão para estar resolvendo com vocês. Ele fala assim, ó, uma ponte de arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. O esquema a seguir representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianos x e y. Nele, os pontos A, B e C correspondem respectivamente à margem esquerda, à margem direita e ao ponto mais alto da ponte. As distâncias A, B e C até a superfície do rio são iguais a, respectivamente, 0,5, 1,5 e 2,3. Sabendo que o ponto C, nesse sistema de abscissa, é igual a 6 metros, calcule em metros a largura do rio. Então, li a pergunta, uma questão aberta, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. E a gente já vai fazer essa questão. Então, tá aí. Essa questão. Então, ele me dá meu eixo Y, meu eixo X aqui, me dá o plano de coordenada, me dá aqui uma função onde eu posso, um gráfico onde eu posso extrair as coordenadas a partir desse gráfico. Então, qual a maneira que a gente pode utilizar para estar extraindo essas coordenadas a partir desse gráfico? Fazer da seguinte maneira. Olha só. Eu posso pegar esse ponto aqui, ó, e escrever esses pontos aqui no meu gráfico, né? Ou seja, esse primeiro ponto é a raiz. Como ele é a raiz, eu sei que meu valor de x é 0, né? E o y é 0. Se eu considerar que essa altura aqui, ó, de meio metro em relação a essa ponte aqui será desprezível, eu posso considerar aqui que meu eixo x ele já passa aqui ali em cima direto. Então, vou colocar aqui a coordenada do meu ponto A, que é 0, 0. Tá? Beleza. Aí eu posso ir para a coordenada do meu ponto B. A coordenada do meu ponto B, eu não sei a distância em x, que é o que eu estou querendo descobrir. Tá? Então, vou colocar aqui x, x1, por exemplo. E vou colocar aqui a altura do meu ponto, que é 1 de y. Em vez de colocar x1, eu vou colocar só x. E o meu ponto C, ele tem aí coordenadas x, que seria o vértice da parábola, né, que ele não me dá. Então, vou colocar aqui x vértice e y, que é 1,8. Então, a gente já sabe aí que nosso y vértice é 1,8, né, de acordo com esse gráfico aqui. Então, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode utilizar a expressão fatorada do segundo grau, ou seja, y seria igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, para tentar achar essa expressão, só que a gente só tem uma das raízes, né? Então, eu poderia também tentar utilizar a expressão de y vértice, né? Y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. E a expressão de x vértice, que eu tenho, que é menos b dividido por 2a. Então, essas são as expressões que eu tenho aqui para tentar calcular e achar algum ponto dessa expressão.
Vamos ver o que a gente pode utilizar aqui de maneira mais simples para resolver essa questão. Então, eu tenho aqui a altura de 1,8. Então, poderia substituir na expressão de segundo grau, né? Quando o meu y é 1,8, eu tenho aí ax² mais bx mais c. E o valor de c é zero, gente. Por que o valor de c é zero? Porque ele intercepta aqui em zero. Então, mais c que seria zero. Então, eu tenho aqui minha expressão é isso aqui. Certo? 1,8 é igual a ax² mais bx. Não tem o valor de x ainda. Se eu calcular o meu delta, né, a fórmula do delta, né, b ao quadrado menos 4 que multiplicar a c, não é isso? Se eu lembrar que meu c é igual a zero, né, se o meu c é igual a zero, por quê? Porque quando ele intercepta aqui no eixo y, né, eu estou considerando aqui o eixo zero, então se meu c é igual a zero, eu estou falando que meu delta ele vai ser igual somente a b ao quadrado. Certo? Então, meu delta é somente b ao quadrado. Então, se eu pegar aqui minha expressão de y vértice, que é igual a menos delta, né, que é igual a menos b ao quadrado, dividido por 2a. Essa questão precisava da folha, gente, para poder fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Sempre fica muito ruim para colocar tudo. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho, gente. Conectar o webcam aqui, porque resolver essa questão no... Entrar aqui rapidinho. Difícil resolver essa questão sem estar rabiscando, montando tudo. Tô conseguindo não. Tô conseguindo colocar não, gente. Pera aí, rapidinho. Conseguindo colocar não. Vamos continuar. Opa, vamos mais tranquilo. Então vamos lá. Até onde a gente tinha chegado?
tinha falado do meu delta, né? Tinha falado dessas três equações aqui, né? Tinha falado do meu delta, que seria somente igual a d ao quadrado. Tinha dado a forma fatorada, seria x. Como uma das raízes é zero, ficaria só x menos x2. Né? Que seria x menos x1, que multiplica x menos x2. Essa é a forma fatorada da equação de segundo grau. Então, vou copiar tudo de novo não, porque como apagou tudo. Aí o que eu faço? Como eu sei que uma das raízes ela é zero, né? Então pode ser tanto x1 quanto x2, eu vou achar que essa expressão ela ficaria aqui, ó, né? A x que multiplica x menos x1, né? Que seria só uma raiz, uma única raiz. Seria isso. Uma única raiz que eu tenho com esse ponto aí, né? E agora eu posso tentar descobrir que quando... Oi, gente, ele me deu um valor aqui, ó. Ele falou, sabendo que C nesse sistema possui abscissa igual a 6 metros, então se eu sei que aqui, ó, a distância daqui, vou colocar para vocês, a distância daqui até aqui são 6 metros, a raiz dessa equação, ou seja, como aqui é o vértice, daqui até a próxima raiz, que é quando esse ponto bater aqui, vai ser mais 6 metros. Então eu tenho o valor do meu x1 aqui, né? O valor da minha raiz. Então y seria igual a ax, que multiplica x menos 12. Seria isso. Ou seja, 12 é minha raiz. Então meu y vai ser igual a ax quadrado menos 12x. Certo? Aí eu uso o ponto que eu tenho, o ponto que eu conheço. Porque ele fala assim, ó, quando o meu y é 1,8, eu tenho meu x igual a 6. Né? Então, a que multiplica 6 quadrado menos 12 que multiplica 6. Então, vou achar o valor do meu a. Né? Então, eu vou ficar aí 1,8 mais 12 vezes 6. 12 vezes 6, não estou podendo fazer conta mais não. 12 vezes 5 dá 172. Isso é igual a 36A. Certo? Ó. Por que eu substituí nesse ponto? O ponto C, olha só, o ponto C não é formado, a gente tinha falado que seria x, né? Seria o x vértice, que é 6, e o ponto y que é 1,8. Então eu estou falando que quando meu x é 6, ou seja, quando tiver 6 quadrado menos a raiz aqui vezes 6, eu tenho que o meu ponto, e aqui eu descubro o valor de A. Tem ponto X, ponto Y vértice. Então ficaria aqui 72 mais 1,8, 73,8 é igual a 36A. Né? Igual a 36A. Então agora eu consigo achar aí a resposta do meu A. Meu A vai ser 73,8 dividido por 36. Então, ele está querendo saber qual a distância daqui até o ponto B, não é isso? Então, o que eu faço? Se eu já sei a minha função, que é essa função aqui, ó, então vai ser y. Peraí, gente, o que eu fiz de errado?
1,8 igual a 6 ao quadrado menos 12 que multiplica 6. Tá certo. Gente, me ajuda aí que eu tô perdido aqui na minha conta, nos meus valores, rapidinho. 1,8, quando meu y é 1,8, tem o meu x igual a 6. Então, apliquei distributivo, ficou ax quadrado, menos 12ax, gente. Tem um a aqui, ó. Na distributiva que eu não apliquei, tá vendo? Então, fica menos 12ax. Coloca aqui, ó. Um a. Beleza? Tem que fazer no papel. Olha só. Aí, esse resultado aqui vai mudar. Esse A ele tem que ser negativo, porque a parábola está para baixo. Gente, vocês não têm ideia como que é ruim você fazer isso no computador só. Olha só. Então, eu vou ter 36A menos. Quando eu faço 12 vezes 6 dá 72A. E isso é igual a 1,8. Então, 36 menos 72 vai dar 36 negativo. 36 negativo. A. E isso é igual a 1,8. Então, eu vou ter o valor de A igual a 1,8 dividido por 36 negativo. Posso transformar isso em decimal? Ou em fração? Posso. Aí, ó, ambos simplificam por 1,8, né? Se eu dividir em cima por 1,8, eu vou ter igual a 1. E se eu dividir embaixo por 1,8, vou ter igual a 20. Então, 1 sobre 20 é o meu valor de A. Beleza? Então, ó, y vai ser igual a quem? Y vai ser igual a ax quadrado, certo? Então, vai ser menos 1 sobre 20 que multiplica x quadrado, menos 12 que multiplica, esse menos 12 vai ficar positivo, então vai ficar mais por causa do 1 sobre 20, sobre 20, que seria o A, certo? Mais 12 sobre 20, que multiplica x. Como eu estou querendo saber a distância do rio, ou seja, eu estou querendo saber a distância daqui até aqui, né, a distância daqui do ponto A até o ponto B, eu preciso colocar o meu valor aqui do y que eu tenho, ou seja, eu estou falando que esse y vale 1. Então, quando o y vale 1, qual vai ser o meu valor de x? Né? Então, eu teria aí menos 1 sobre 20 x quadrado. Deixa eu colocar aqui. Menos 1 sobre 20, deixa eu dividir 1 sobre 20, vai ficar mais fácil. 0,05x quadrado. Mais, se eu dividir 12 por 20, vai ficar 0,6x. Né? Se eu for resolver essa equação do segundo grau, eu teria aqui menos 0,05x quadrado mais 0,6x menos 1 igual a 0. Né? Para resolver isso, eu multiplico todo mundo por 20. Né? Por quê? Estava 20 no denominador, que era como se eu estivesse passando 20 multiplicando para cá, que eu vou achar meu resultado. Certo? Então, ficaria menos x quadrado. Por isso que assim, linear, resolvendo no computador, gente, fica estranho. Mais 12 menos 20 é igual a 0. Aí eu vou calcular meus delta, minhas raízes, certo?
Calcular minhas raízes aí, eu vou achar minhas raízes iguais a x é igual a... Vou achar o meu delta, né? Delta vai ser b ao quadrado, 144 menos 4, que multiplica a, que é menos, que multiplica c, que é menos, né? Então vai ficar menos 4 vezes 20, que dá 80. Então 144 menos 80. Logo o meu delta, né? 144 menos 80 dá 64. Então, se eu for calcular aí, minha raiz vai ser menos b, menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 64, que dá 8, dividido por 2a. Dividido por 2a. Então, dividido por menos 2. Ou eu tenho meu x2 igual a menos 12 menos 8 dividido por menos 2. Certo? Então ficaria, ó, menos 12 mais 8 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2. Daí é 1. Nossa, daria 2. E teria aí minha segunda resposta, que seria menos 20 dividido por menos 2. Isso daria 10, né? Correto? Deixa eu verificar. Isso. Então, ó, vamos pensar aqui. Eu achei o valor de 2 e de 10. 2, esse ponto estaria aqui, não seria o meu valor de B. Então, o valor provável que seja é o valor de 10, tá? Só recapitulando essa questão para a gente finalizar a aula. Então, o que eu precisei saber? Minha forma fatorada para chegar à equação, né? Por quê? Minha forma fatorada vai me indicar aqui as raízes. Como eu sabia que uma raiz é zero, substituí essa raiz por zero, achei a forma fatorada da expressão. Eu achei o A substituindo um ponto que eu já conhecia, que no caso foi o vértice. Então, o vértice aqui, ele falou que era 6 de x e 1,8 de y, né? Então, quando eu substituo aqui 1,8 de y e 6 de x, eu achei o valor do meu A. Quando eu achei o valor do meu A, fiz uma equação quadrática, né? Joguei na expressão de novo para saber no meu ponto B. Ou seja, quando o y é 1, qual vai ser o meu valor de x? Aí eu achei aí meus dois valores de x. Seria 2, daria mais ou menos aqui, e o valor de 10, que daria aqui. Deu para entender aí a questão? Beleza? Gente, não funcionou a câmera hoje, isso acabou atrapalhando um pouquinho na questão, tive que fazer muita coisa de novo. Amanhã a gente vai ter aula de educação financeira. Eu espero que vocês tenham com o Excel para a gente aprender um pouquinho a mexer aí. Eu vou explicar para vocês como vai ser o trabalho direitinho em todas as classes aí, tá bom? Cada coisa que a gente vai precisar. Então, um beijo para vocês, até amanhã e boa semana aí para todo mundo.